Meu nome é Francesco Dávila, eu sou artista, professor e pesquisador. No ano de 2016, eu criei uma performance que eu intitulei Homem Sustentável, que era basicamente o meu trajeto pelas ruas da cidade, pelo espaço urbano, portando um mecanismo de produção de oxigênio. Eu poderia dizer que essa performance é uma performance distópica, porque imagina o futuro de uma forma pessimista. Suponhamos que todo o oxigênio que está em volta está poluído por forte degradação ambiental. E o único ar possível para respirar é o que é produzido por um mecanismo artificial de produção de oxigênio. Essa é a performance Homem Sustentável. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado a pensar sobre uma das problemáticas mais importantes da contemporaneidade, que é a questão ambiental. No ano de 2018, pela primeira vez, eu desenvolvo o projeto Respiradores numa escola pública do estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de promover uma reflexão e também sensibilizar os estudantes em relação ao tema. E atualmente eu trabalho em escolas estaduais de Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Sete Lagoas, região metropolitana de Belo Horizonte. E eu entendo que a arte e a educação são mecanismos da maior importância para a abordagem desse tema. E também, por que não, alinhar as aulas de arte com os critérios estabelecidos, inclusive nas leis, que exigem que as instituições promovam a reflexão ambiental dentro do currículo. Ainda enquanto eu elaborava o meu respirador, eu percebi que aquele mecanismo de produção de oxigênio, além de ser um instrumento de ativismo, também era um instrumento pedagógico, e que se as ruas eram espaços férteis para que essa reflexão fosse estabelecida no espaço urbano, os corredores e as salas de aula na escola também seriam. No projeto Respiradores, eu vou ao encontro dos estudantes para que eles possam participar de forma ativa de uma experiência artístico-pedagógica e que, ao construírem os seus respiradores, eles possam também utilizá-los como mecanismos de ativismo ambiental. O que a gente precisa ajudar na preservação do meio ambiente? Não jogar lixo na floresta, não cortar árvore, não jogar plástico no rio, no mar. O projeto Respiradores, ele acontece em 3 etapas, e essa etapa é uma das mais importantes, é a etapa formativa, né? Onde a gente vai desenvolver um debate sobre meio ambiente, sustentabilidade, eles vão trazer informações que eles sabem, eu trago dados novos, e a gente vai construindo esse debate, que é muito importante, né? Para que os respiradores possam depois serem desenvolvidos, construídos, e também que a performance de respiradores possa ser realizada na escola. Então essa etapa formativa é de extrema importância e acontece sempre. Para entender esse processo de montagem dos respiradores, foi usado um recurso didático que é o desenho. Através do desenho feito em sala de aula, os estudantes puderam perceber melhor como que seria essa montagem desse mecanismo. O oxigênio é liberado na atmosfera graças ao processo de fotossíntese, em que os organismos como algas e plantas utilizam gás carbônico para sintetizar seu próprio alimento e, durante o processo, liberam oxigênio no meio. Após a primeira etapa, que é a etapa formativa, vem a montagem dos respiradores. Munidos dos materiais necessários e com mediação do professor artista, os próprios alunos montam seus mecanismos de produção de oxigênio. Primeiro você vai colocar a terra e depois vai colocar a planta. Aí você vai fechar direitinho e vai colocar a água para alimentar a planta. Aí você vai colocar a mangueira. E assim a gente tem um respirador. O respirador vai se construindo na medida em que todo o suporte é montado para abrigar a planta, que é o elemento mais importante de toda a estrutura. A partir da interação e construção do objeto artístico, houve um estudo por parte de cada estudante sobre o modo de se relacionar com o que viria a ser uma extensão do corpo de cada um. O acoplamento entre corpo e respirador é experimentado ainda em sala de aula. São realizados exercícios de experimentação como segurar, perceber o peso que o respirador tem e também interações solitárias e em grupo. Um momento de extrema importância, visto que a próxima etapa se configura exatamente na apresentação pública desses respiradores nas ruas do entorno da escola. Uma coisa que eu nunca tinha pensado, só quando eu descobri o projeto Respiradores, a importância dos povos indígenas, porque eles são os guardiões da nossa floresta, do meio ambiente e da natureza. Os estudantes são convidados a acreditar em suas capacidades de engajamento e ativismo, e também no poder de mobilização que possuem.
2 invocações foram estimuladas, trazendo diante dos olhos a dimensão profética e solidária de uma nova concepção de mundo. A imagem futurista, um fragmento de uma realidade não tão distante, é codificada e transformada em instrumento de ativismo, e que, acoplado ao corpo do estudante, promove a participação política dos mesmos na sociedade. Eu aprendi muito com esse projeto a não desmatar a natureza, não sujar o oceano, porque as algas têm uma grande responsabilidade de produzir o oxigênio. E assim a gente protege o meio ambiente e protege a si mesmo. E a terceira etapa, mas não menos importante, é a apresentação do trabalho, de todo esse debate que foi construído na escola ao longo dos 2 meses. É o momento em que o debate extrapola os muros e vai até a comunidade local. Os estudantes são convidados a acreditar no seu potencial de ativismo e levantar a bandeira da sustentabilidade.